Beyond, o Mario Kart. Você sabia? Chegaram a cogitar colocar Sonic em Mario Double Dash em fevereiro de 2002. Shigeru Miyamoto fez um curta entrevista com Ananova.com sobre o estado das vendas do GameCube e sobre o próximo jogo de Mario Kart. Seu comentário final foi: estamos tendo uma série de reuniões sobre Mario Kart para GameCube e chegamos a um ponto onde faremos algumas mudanças drásticas em relação aos últimos jogos. Sonic o Ouriço pode ser um dos motoristas, sem surpresa. Isso provocou rumores de que Sonic seria jogável quando Double Dash foi exibido pela primeira vez. No entanto, Sonic não estava em lugar nenhum e o boato morreu. O boato ressurgiu em outubro de 2003 quando as capturas de tela vazaram mostrando que o jogo tinha personagens desbloqueáveis, mas quando Double Dash finalmente saiu, Sonic não estava na lista do jogo. Quando o jogo foi exibido pela primeira vez na Space World de 2001, se parecia muito com os Mario Kart existentes e ainda estava não se chama Double Dash. Curiosamente, essa visualização inicial reutilizou modelos de Mario e Luigi de Super Smash Bros. Melee, uma indicação que foi feita às pressas. Em maio de 2002, Miyamoto disse que o desenvolvimento do jogo estava indo bem, mas que estava sendo mantido em segredo pois qualquer imagem entregaria que tipo do jogo é, e isso foi claramente para esconder a mecânica de dois pilotos do jogo. Falando nisso, a ideia de ter dois pilotos em um veículo foi inspirado por sidecars de motocicleta. A equipe de análise e desenvolvimento da Nintendo notaram o quão divertido era dirigir em dupla e queria capturar esse mesmo sentimento para Mario Kart. No fim, entretanto, eles escolheram uma formação de moto em vez de ter jogadores lado a lado. Embora a Nintendo quisesse inovar as coisas, eles também não queriam alienar os fãs antigos. Na verdade, a equipe estava tão preocupada com o conceito de veículos com dois pilotos que eles fizeram um protótipo de piloto único. Eles pensaram em dar aos jogadores a opção de escolher um piloto ou dois, mas não apostaram em ter dois pilotos em um carrinho. Os desenvolvedores da EAD olham para todos os Mario Kart anteriores enquanto desenvolviam Double Dash, mas principalmente Mario Kart 64, eles até jogavam regularmente Mario Kart 64 enquanto faziam Double Dash. Esperavam corrigir alguns problemas antigos e incluir o que não puderam. Mario Kart 64, gráficos de polígonos completos para os carrinhos e personagens finalmente chegaram em Double Dash. A animação também foi melhorada. Todas as quatro rodas de um carro podiam se mover individualmente e os veículos tinham uma suspensão realista. Inúmeras revisões foram feitas sobre como o peso do personagem afeta o veículo. Eles também tentaram adicionar mais ações para pilotos, mas começaram a ficar sem botões no controle do GameCube. Eles eventualmente começaram a questionar se o jogo que eles tinham na frente deles ainda era Mario Kart e consideraram transformá-lo em um jogo novo. As coisas começaram a tomar forma, no entanto, e Double Dash encontrou uma identidade que combinaria com o título Mario Kart. A opção de ter dois jogadores controlando um único carrinho também fez o jogo mais acessível. O diretor do Double Dash, Kiyoshi Mizuki, disse: se você é o jogador veterano, você pode dirigir o carrinho sentando na frente, e se você é o jogador novato que não é confiante em jogo de corrida, ou se você nunca jogou um videogame, então você pode sentar na parte traseira do carrinho e atacar os adversários. Como você já deve saber, Double Dash permite multiplayer para até 16 jogadores locais em uma conexão LAN, mas a Nintendo experimentou outros tipos de conectividade também, como o cabo de link Game Boy Advance. A Nintendo nunca elaborou com o que esses experimentos implicavam, mas é especulado que esse recurso poderia interagir com Mario Kart Super Circuit. A Nintendo também fez experimentos com conectividade online, permitindo que os jogadores se enfrentassem através de uma conexão de internet. No entanto, a equipe na EAD acreditava que a jogabilidade frenética do Double Dash precisava de tempo de resposta mais rápido do que a internet da época. Shinida Takahashi da Nintendo até disse: não há empresa, incluindo a Nintendo, que poderia fazer uma versão perfeita da jogabilidade do Double Dash online. Atingimos um nível elevado em termos diversos e esses tipos de características interessantes nunca poderiam ser reproduzidos
reduzidas se fossem colocados online. Esse não foi o único recurso interessante cortado de Double Dash, foi o pulo duplo. Em uma entrevista japonesa para o próprio site da Nintendo, Tsuyoshi Watanabe disse: "É muito triste, mas tivemos que descartar muitas mecânicas diferentes. Pessoalmente eu realmente queria adicionar um salto duplo no final. Mesmo que eu quisesse criar algo novo que realmente largasse o passado, eu queria adicionar coisas e iam se encaixar." Outro recurso cortado é o item especial original do Donkey Kong. O item especial de DK no jogo final é a banana gigante, mas os desenvolvedores planejaram originalmente para DK usar um barril. Isso teria uma referência a Donkey Kong original de arcade, mas a equipe achou não funcionou tão bem quanto eles esperavam e optou pela banana jumbo. Esta informação vem de uma entrevista na revista oficial da Nintendo do Reino Unido, edição 137. Curiosamente, NUM perguntou aos desenvolvedores sobre corridas de 200 cm3 e personagens fora da série Mario sendo ambos adicionados em Mario Kart 8. Eventualmente várias pistas também foram cortadas do jogo. Os desenvolvedores originalmente fizeram mais do que apenas 16 pistas, mas deliberadamente removeu vários para garantir que cada estágio era realmente único. A equipe viu outros jogos de corrida que ostentavam grandes quantidades de pistas. Era difícil distinguir entre elas devido a planos de fundo ou layouts de pistas semelhantes, e EAD não queria cometer o mesmo erro. Alguns estágios de batalha também foram removidos nos dados do jogo. Os estágios de batalha são intitulados Mini seguido por um número. Esses números variam de 1 a 8, significando que originalmente iriam ser 8 fases, mas no jogo final eram apenas 6, estando ausente o Mini 4 e Mini 6. Também há evidências de que um modo inteiro foi cortado do jogo. Dentro dos dados do jogo há referências a uma copa reversa que faria os jogadores correrem as pistas do jogo ao contrário. Isso seria diferente do modo espelho, que inverte os cursos horizontalmente. Muitos traços de menu referenciando a Copa Reversa podem ser encontrados nos dados, bem como troféus da Copa Reversa totalmente modelados para primeiro, segundo e terceiro lugar. Há alguns detalhes mais interessantes nos dados do jogo. No arquivo mram.arc, o nome do arquivo dos cascos espinhosos é item Cora Yellow. Isso indica que os cascos espinhosos, como conhecido pelos jogadores como casco azul, era para ser amarelo anteriormente. Uma versão demo anterior do Double Dash também tem vários ativos que não foram utilizados no jogo final, incluindo alguns gráficos finais ocultos que dizem final emocionante e paz. Algum conteúdo não utilizado pode ser visto capturas de tela. Também uma versão anterior do estádio Waluigi mostra Marios, Luigis, Warios e Waluigis duplicados na plateia. Esse público era provavelmente apenas temporário e foi alterado no jogo final, para personagens menores que poderiam ser repetidos várias vezes sem quebrar a imersão do jogador. Quando esta versão do jogo foi demonstrado na E3 2003, muitos ficaram impressionados com o jogo, mas o criticaram por parecer muito lento. A Nintendo levou essa crítica a sério e acelerou o jogo em uma nova demonstração apenas alguns meses depois. Curiosamente, no entanto, a demo mais lenta tinha velocidades mais altas em seu velocímetro. Há alguns segredos interessantes no jogo final também. O carrinho dourado que é desbloqueado ao vencer o All Cap Tour em modo espelho é o único carrinho no jogo que oponentes de CPU nunca vão escolher. O layout do circuito Luigi é possivelmente baseado no Avus Circuit em Berlim, Alemanha. Fora as diferenças de comprimento, os circuitos têm a mesma forma e margens íngremes em cada extremidade. A fase de batalha Block City pode ter o nome de um poema de Robert Louis Stevenson que descreve uma cidade feita de brinquedos infantis. O estágio de batalha do GameCube também recebeu representação na vida real no Japão, onde o Clube Nintendo ofereceu um exclusivo adesivo para a parte superior do sistema que o fez parecer o estágio do GameCube no jogo. Outro segredo pode ser encontrado no final ao terminar um time trial e em seguida, pressionando LRLRXYXYZ na tela de opções. Fazendo isso em qualquer versão do jogo traz um código interessante. No entanto, esses códigos só foram usados no Japão para um concurso do Clube Nintendo. Para entrar, os jogadores escolheriam qualquer combinação de personagem e carrinho eles desejado, então tente obter os melhores tempos possíveis no circuito Luigi Baby Park, circuito Mario e circuito Yoshi. Eles registrariam seu nome e código com Clube Nintendo
Nintendo, e se o jogador fosse escolhido eles teriam que enviar um replay de sua corrida em um cartão de memória para confirmar que foram os participantes vencedores. Poderiam se inscrever qualquer pessoa com vários códigos e qualquer obteria 5 pontos do Clube Nintendo, ou qualquer um que ficou em terceiro lugar ou superior em um circuito teria seu replay postado no site do concurso. Embora teoricamente pudesse ter 4 vencedores, todos os 4 recordes foram estabelecidos por apenas um jogador chamado Tagaki Nobuo. Durante o período entre o jogo ser anunciado e seu lançamento houve um bocado de especulação infundada. Um dos rumores mais proeminentes circularam em 2003 que dizia que o Double Dash seria lançado com um disco bônus contendo Mario Kart 64 na íntegra. Este boato foi publicado pela primeira vez na revista Jogos Eletrônicos Mensais, onde a GM falou sobre como eles tinham ouvido falar do pacote de disco bônus. Eles compararam com a Ocarina do Tempo disco bônus, que era um bônus de pré-venda para o Wind Waker e que foi diretamente incluso com o Wind Waker e regiões PAL. Esta especulação foi desbancada na revista oficial da Nintendo edição 133, onde Mark Wayne da Nintendo da Europa derrubou os rumores, afirmando que não faz sentido agrupar 2 jogos quase idênticos juntos. Double Dash acabou vindo com um disco bônus, mas o disco só tinha demos e vídeos para os próximos jogos. Se gostou, curta e se inscreva. Link para apoiar o canal na descrição. Até mais.